Agora, no ponto final, assim, um ponto que é interessante a gente falar é sobre pastores. Isso é legal, porque aí eu sou pastor, você é esposa de pastor, e é interessante isso, como que, e aí fala do meu ambiente, como que no meio pastoral, eu vou falar olhando para a câmera agora, como que no meio pastoral ainda existe muito preconceito de pastores que precisam buscar terapia. Muitos fazem escondido, porque tem medo de que a sua comunidade saiba que ele faz terapia, medo de que a sua comunidade identifique ele como uma pessoa talvez frágil e fraca, né? Como você falou, ele é fraco, ele tudo mais. Ele vai deixar agora de ser referência. E tal, porque existe a figura do religioso, do ministro religioso, ainda é olhado como uma figura de... Ele é o modelo moral da comunidade, o que é uma coisa bem complexa, né? Porque, na verdade, é um ser humano, a gente é ser humano, a gente é falho, a gente vai errar, a gente tenta acertar, óbvio, mas a gente vai errar, a gente é falho, a gente tem nossas demandas psíquicas, emocionais. Então, eu acredito piamente que é muito importante pro líder religioso, pro pastor, a busca do auxílio terapêutico. Claro que vão ter uns que vão precisar por circunstâncias mais profundas, mas também eu acredito que vamos partir de um ponto de equilíbrio, né? De uma pessoa, entre aspas, equilibrada, se é que isso existe, né? Plenamente equilibrada, dentro, né? Da normalidade. Dentro da normalidade, a figura do pastor eu acho que é importante porque é um trabalho que exige muito do psicológico, do mental. Tanto do trabalho mesmo pastoral, de lidar com a leitura, com a escrita, e também de lidar com as pessoas, de lidar com com um tipo diverso de gente de todo tipo de temperamento, de lidar com os conflitos de cada uma dessas pessoas, de lidar com as complicações dessas pessoas. E aí tem pessoas que têm o temperamento da esponja, de absorver muito, e como que você vai lidar com aquilo, como que você vai saber receber tudo aquilo e não aquilo embaralhar quem você é. Então é uma função muito complexa que eu acredito que o processo terapêutico pode ajudar. O que também pode acontecer é pessoas que adoecem nesse caminho, que se adoecem mesmo, que adoecem profundamente. Então, assim, eu já colocando o que eu penso, assim, um pouco disso, a gente vai falar, Gata, eu acredito que é muito importante e a gente precisa romper essa barreira, sabe? Do pastor, do líder religioso, com receio, com medo, porque às vezes é um medo mesmo de expor fragilidade, assim, e isso demonstra até uma certa incoerência, até com o conhecimento bíblico mesmo, porque a gente vê o apóstolo Paulo, ele expõe as suas fraquezas, o espinho na carne, ele traz essa teologia do quando eu sou fraco é que eu sou forte, ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, não é um culto à fraqueza, mas é um reconhecimento das limitações, dos limites. Da humanidade. Bom, é o que eu falei, né? Da humanidade. Nos púlpitos trazem à tona essa humanidade de Jesus, mas os próprios religiosos ou líderes anulam a sua própria. Anulam. E aí, tipo assim, e aproveitando esse espaço aqui, até para falar uma coisa muito pessoal. Eu faço terapia. Já fiz em outros momentos. Atualmente faço terapia. Tenho acompanhamento terapêutico. Não tem problema nenhum com isso. Às vezes a gente, entre aspas, evita falar em alguns espaços porque sabe da chuva de preconceito que vai acontecer. Sim. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu faço um processo terapêutico, porque pra mim é maravilhoso, me ajuda profundamente, me ajuda a enfrentar circunstâncias que eu estou passando, momentos que eu estou enfrentando. E não tem pecado nenhum, eu não sou um pastor pior ou melhor por isso. Eu sou um pastor que faço acompanhamento terapêutico. E qual que é o problema disso? Então você, pastor, meu colega, meu amigo pastor, talvez você está enfrentando uma situação muito difícil, você não sabe controlar, e você já orou, já jejuou, já fez todos os processos espirituais e tal, mas às vezes o seu problema não é espiritual, é uma outra questão. Pode ser uma questão de saúde mesmo. E isso é importante. Isso é importante. Você pode estar carecendo de um acompanhamento específico, profissional. E isso pode até adoecer comunidades, né, Gata? A gente fala muito sobre essas comunidades saudáveis, né, e tal.
isso pode adoecer comunidades, né? Isso pode, um pastor que não consegue ter um controle emocional, ele vai gerar relacionamentos adoecidos e conflituosos, não tem um controle emocional, Sim, né? porque ele não vai conseguir manejar aquilo, né? Não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir atender ninguém, não vai conseguir pregar, não vai ter criatividade. Então nada vai funcionar, na verdade, né?